Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Daniel. Bora lá? A Ti, Senhor, nós rendemos graças, Pai. Nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, o único digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Santo, santo é o Senhor, Pai. Não sabemos mais viver sem a Tua presença, sem o Teu querer, Senhor. Nós nos entregamos por completo nesta manhã para que o Senhor ministre aos nossos corações, para que os nossos olhos e ouvidos e a nossa mente possa estar atenta aos Teus sinais, para que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra, para que possamos compreender tudo que o Senhor tem para nós. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Só o Senhor é digno, Pai, de receber toda a glória e toda a honra. Tudo isso aqui é para Ti, Senhor. Tudo isso aqui é para que cada vez mais nós nos aproximemos da Tua presença, nos aproximemos da Tua face, nos aproximemos de Ti, Senhor. Tudo para a glória do Teu santo nome, para o louvor do Teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado hoje, sempre e através das nossas vidas. Espírito Santo, venha nesta manhã ministrar aos nossos corações, compreender a Tua palavra. Espírito Santo, nos revela o que o Senhor tem para nós. Nos revela, Senhor, o que essas visões significam. Por que precisamos estudar, aprender e estar preparados? Vem, Espírito Santo, nesta manhã e nos fale. Dai-nos, Senhor, dons de discernimento, de sabedoria, de conhecimento, discernimento de espírito, para que possamos compreender, Senhor, e ter a certeza do Senhor, que o Senhor está falando conosco, Pai. Te peço pela vida de cada um aqui, que o Senhor venha estar abençoando. Só o Senhor conhece as lutas e os desejos dos nossos corações. Faça, Senhor, a sua vontade ser soberana sobre as nossas vidas. Faça com que a tribulação seja momentos de crescimento. Faça também que no tempo de paz seja momento de crescimento. Não nos deixe, Senhor, se afastar de Ti em nenhum momento, Pai. Que possamos ter sede de Ti, sede de Ti, ao ponto de não importar mais se estamos em tribulação, se estamos em momento de paz, se estamos em guerra ou não, estaremos sempre buscando a Ti, querendo ter intimidade contigo e viver cada vez mais e mais na Tua presença, não importando, até que nada mais importe, Senhor, não importando nenhuma situação. Te peço, Senhor, pela nossa nação, que o Senhor venha estar despertando a Tua igreja, para que eles estejam preparados para o que está por vir. Aqui as perseguições ainda nem começaram, Senhor, e como já tem gente murmurando. As coisas estão só começando a se apertar e já tem gente reclamando. Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Dai-nos, Senhor, discernimento, dai-nos resiliência, dai-nos força, Senhor. Dai-nos sabedoria para enfrentar o que está por vir, Pai. Para que só o Senhor seja Deus em nossas vidas. Desperta, Deus, a sua igreja. Começa pela sua liderança, pelo seu povo. Abençoa, Senhor, nossos governantes. Que a sua graça, que o seu amor e que a sua justiça seja sobre todo aquele que governa esta nação.
Dai-nos sabedoria, Senhor, para enfrentar o que pode estar por vir. Mas principalmente, Senhor, não nos deixe de fora do teu mover. Não nos deixe de fora do derramar do teu Espírito. Não nos deixe de fora das coisas grandes que vão acontecer, Senhor. Queremos estar na tua presença, queremos estar contigo, para com ousadia e com coragem continuar proclamando o evangelho do reino aonde estivermos, Senhor. Seja com Jerusalém, Pai, traga paz para aquele lugar. Traga uma restauração, um renovo, um derramar do teu Espírito, Pai, para que todas as nações vejam a tua presença naquela terra e para que todos eles reconheçam Jesus como Messias. Vem, Jesus, e prepara os nossos corações, as nossas mentes, para tudo que antecede a sua volta, para que tenhamos a certeza de que tudo valerá a pena se estivermos contigo. Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a perdoar quem nos persegue, aqueles que nos machucam, aqueles que com palavra nos ferem, aqueles que vêm para muitas vezes matar a nossa alma, matar o nosso ser, nos desviar do caminho, nos colocar no pó. Mas temos a certeza que contigo, Senhor, seremos mais que vencedores. Então nos ensina, Senhor, a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. E que tudo que façamos, Pai, tudo que a gente pede para Ti, que seja segundo a Tua vontade, o Teu querer, para a glória do Teu reino, para a glória do Teu nome, para que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Porque Teu, Senhor, é todo reino, todo poder e toda glória para todos sempre. Amém. 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 Então vamos lá. A gente está estudando o livro de Daniel. E hoje a gente vai para Daniel, capítulo 7. Então a gente está vendo aqui, Daniel já se passaram alguns anos, né? Então Daniel foi preso junto com os judeus pela Babilônia, com a permissão de Deus. E ali ele foi levado perante o rei Nabucodonosor, e ele foi escolhido para estar entre os sábios. Só que a sabedoria dele, o que Deus derramou sobre a vida dele, o transformou mestre desses sábios, desses astrólogos, ao ponto dele começar a revelar os sonhos do rei e mostrar coisas impressionantes, ao ponto do rei Nabucodonosor, no fim da sua história, mesmo enlouquecendo por 7 tempos, ele ainda volta à sua consciência e governa por um bom tempo, tendo Deus como seu Senhor, reconhecendo Deus como Senhor. Depois disso, Nabucodonosor morre e a gente tem um período aí de alguns reis, até que a gente chega num reinado compartilhado, né, entre Belsazar e seu pai. Como seu pai está viajando em guerra, em conquistas, Belsazar fica como rei regente, né? E ele, sem temer ao Senhor, começa a fazer coisas erradas. A gente também vê um pouco antes disso, né? Os amigos de Daniel sendo provados e Deus provando a fé deles. E Belsazar vendo essa visão e o Senhor o entregando, então o rei Dario assumindo, né, entrando na Babilônia e tomando controle daquele reino e derrubando o Império Babilônico. Então a gente está aqui já com o rei Dario regente, e Daniel de novo sendo colocado num posto de governador, já com mais de seus 87 anos.
E ali a gente tem ele sendo provado de novo e Deus sendo honrado através da vida de Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões. História do livro de Daniel. Até agora a gente viu a história de Daniel na Babilônia, né? Então a gente viu ele sendo cativo, ele tendo revelações de sonhos, se tornando mestre dos sábios, se tornando governador, regente, tendo sabedoria e conhecimento. E isso aqui que vai acontecer, a partir de agora, os sonhos que Deus deu para Daniel, revelando para ele coisas futuras, né? Vamos colocar assim. Então, quando Daniel tem esse sonho aqui, que a gente vai entrar agora no capítulo 7, não é depois dele ter caído na cova dos leões. A gente vê aqui que é no primeiro ano do rei Belsazar na Babilônia. Então, provavelmente, isso daqui é 14, 15 anos antes dele ter sido jogado na cova dos leões. Então, agora a gente vai entrar nessa área mais escatológica, vamos dizer assim, né? Do livro de Daniel. Então, agora, capítulo 7, sonho de Daniel e os 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. As certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi 4 ventos do céu, agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes, uns dos outros, subiram do mar. Quando a gente tem essa mensagem assim de mar, muitas vezes, não vou bater o martelo, mas mar geralmente representa o caos, o mal, e representa as pessoas. Então a gente tem muitas vezes essa expressão, né? Ah, tinha ali um mar de gente. Então não é que ele saiu das águas, mas que sim que ele saiu do meio de pessoas. Então, versículo 4. O primeiro desses 4 animais que ele viu parecia um leão. Tinha asas de águia. Eu o observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de um homem. A seguir veio o segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante. Então, Daniel não consegue descrever que animal é esse. Assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, dos quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Vamos parar um pouquinho. Então, a gente está vendo Daniel tendo uma visão bem assim, muito louca, né? Então, Daniel viu um leão com asas,
viu um urso forte com costelas na boca, né? Ele viu um leopardo com 4 cabeças, né? E como que fala? 4 cabeças, 4 asas, um ser bem estranho. E depois ele viu um quarto animal aterrorizante, assustador, que ele não consegue nem descrever que animal é esse, e destaca que esse animal tem dentes de ferro e que com força ele despedaça todas as suas vítimas, as pisoteia, e diferente dos outros animais, ele tinha 10 chifres. Então a gente tem aqui, eu estou tentando achar umas imagens legal aqui. Então a gente tem, para começar, um leão com asas. Isso pode ser considerado, por alguns teólogos, eles trazem que esse leão com asa pode representar a Babilônia. Então, o sonho de Daniel, ele pode se juntar com o sonho das asas. Só pegar meu celular, peraí. Das asas, ó. O sonho do rei Nabucodonosor da estátua. Então, o primeiro ser vivo, um leão com asas, para a maioria dos teólogos, representa a Babilônia. E aí, quando ele fala ali que este leão foi-lhe arrancado as asas, a gente pode ter a interpretação de que foi naquele período que Nabucodonosor enlouqueceu. E é bem interessante que quando você para pensar, quando Nabucodonosor volta a si, ele volta reconhecendo a Deus. E a gente tem aqui este leão ficando em pé como homem e recebendo um coração de homem. Curioso, né? É bem estranho de se ver, mas se a gente trazer ele dentro dessa representação de Babilônia e Nabucodonosor, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Nabucodonosor se transformou em alguém com um coração bom, reconhecendo ao Deus vivo como seu Senhor. Tem uma outra linha teológica que representa também, que pode dizer-se que, trazendo já para nosso período, que este leão pode representar a Inglaterra e as suas asas de águia, ou Estados Unidos, ou um reino também. Quando a gente continua avançando, bom dia, Beth, o capítulo 7 de Daniel. Bom dia. No versículo 5, então, Daniel se refere a um urso. Então, Daniel, ele vê um urso com 3, como que ele chama? 3 costelas na sua boca. Deixa eu colocar aqui. Vamos brincar de ficar vendo imagem, que agora é legal. Então, Daniel tem essa representação desse urso com 3 costelas na boca. E foi dito para levantar-se e coma quanta carne puder. Esse urso também tem a representação dentro da estátua, que poderia ser a referência dele de os Medo e os persas, que também conquistaram grandes reinos, né? E ali tem toda a sua explicação, porque trazendo para o nosso contexto de hoje, também a gente pode considerar o urso, isso são teorias, tá? Representando como a Alemanha na época de Hitler. Depois, ele traz um ser bem bonitinho, que é o leopardo. E este leopardo... É o capítulo 5? Capítulo 7.
E este leopardo, ele representa a Grécia, né? A gente pode trazer ele como representação ali da Grécia, aonde como que era o nome do rei da Grécia? Agora me fugiu. Fez várias conquistas, né? Então, ele tem essa representação. Agora me fugiu para esta época quem ele representaria. Mas vamos trazer aí pela própria Nação Unida, né? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que por um pouco tempo conquistou muito território. Então também tem essa representação. Agora, o que eu achei mais impressionante, vamos com um bichinho bem bonito que a gente tem aqui, que é esse ser, que é o quarto animal que Daniel visualizou, que era algo que ele não consegue reconhecer. Então a gente também não consegue descrever, só consegue descrever ele como um ser muito feio, né? Muito aterrorizante, como diz Daniel, assustador, e ele era poderoso. E tinha grandes dentes de ferro. E aí, quando a gente coloca aqui que ele tinha grandes dentes de ferro, a gente pode representar as pernas da estátua de Nabucodonosor, que elas eram de ferro, certo? O poder que ele tinha de despedaçar, de destroçar todas as vítimas, pisoteava. A gente pode trazer ali o pé de bronze misturado ali junto com esse poder dessas garras que ele tem. Mas o que impressiona Daniel são esses 10 chifres. Lembra que na estátua a gente fala sobre os 10 dedos da estátua, que ela também tem uma representação futura, que a gente tem o pé com ferro misturado com barro que não se mistura, então era algo que tentava se unir, mas não dava conta. E no final a gente tem ali 10 dedos e a gente tem aqui 10 chifres. É esse que é semelhante a Apocalipse 1:14? Não entendi, desculpa. Esse que é semelhante a Apocalipse 1:14? O que fala Apocalipse 1:14? Eu não tô lá. Apocalipse 1:14 diz: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos eram como chama de fogo. Então, aí você está avançando já. Aí ele está falando do Cristo, aqui a gente está falando ainda das feras. Esse não é. Não. Aí você avançou um pouco. Aí já vai falar do Cristo, daquele que vem para salvar. A gente ainda está falando das bestas da visão de Daniel. Então, Mas, no quarto animal, ele não representa, não traz a representação de Cristo, não? não, o quarto animal é uma besta. Aqui. Olha esse bicho. O quarto animal era Roma, né? Não, o quarto animal é uma mistura de todo o poder dos últimos tempos. Então, neste quarto animal, a gente tem Roma também, por causa dos dentes de ferro que representa a estátua de Nabucodonosor. Só que o que impressiona Daniel são esses 10 chifres, que é o que eu estava falando sobre os 10 dedos. Então, o que acontece? Esses 10 chifres representam um governo futuro que a gente ainda não viveu, que a gente ainda não experimentou. Então, o que eu vejo, eu estava até comentando ontem. Deixa eu ler um comentário que eu tenho aqui, antes de você falar. Fala assim, ó. Quarto animal aterrorizou Daniel. Possivelmente, esse quarto animal é referente a Roma, que vem com todo o seu poder e sua extensão, tanto em termos de possessão territorial, quanto extensão temporal dos seus domínios, é algo muito maior
algo muito maior, relacionado e comparado com os reinos anteriores. Chifres que vêm nascendo e vêm tomando proporções muito maiores que os demais. Muitos acreditam que é uma referência ao anticristo, uma força humana que vem ao sentido contrário a Deus, ou seja, fazendo oposição a Deus de forma violenta, e nesse caso causando certos problemas ao povo de Deus. Mas aí, aqui embaixo, eu tenho anotado assim, descrição semelhante à de Apocalipse 1:14. Então a gente tem aqui essa quarta besta, ela realmente representa parte de Roma, porque ela representa os pés de ferro, né, as pernas de ferro do rei, que é o que a gente tem ali, né, na visão da estátua que Daniel tem de Nabucodonosor. Mas os 10 chifres é algo que a gente vai ainda vivenciar, que também está em Apocalipse, que fala que no final de tudo, quando o anticristo assumir, ele não vai assumir sozinho. Antes dele assumir governo, vai haver um governo com 10 reis. E esses 10 reis, eles vão governar por um período. Então, quando a gente tem esses 10 reis governando por um período, a gente vai ter outros impérios, outros reis combatendo eles. Então, é onde a gente pode colocar ali uma falsa paz. E por um tempo, então, esses 10 reis irão governar. Só que aí Daniel continua. No versículo 8, ele coloca assim: enquanto eu considerava os chifres, então Daniel ficou preocupado com esses chifres na cabeça ali, vi outro chifre pequeno que surgia entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava arrogância. Então a gente tem Daniel continuando a sua visão, ele também vê algo mais impressionante do que ele já vinha vendo. Então ele vê esses 10 chifres e um deles, 3 chifres caindo e um surgindo no meio. Por que esse chifre é pequeno? Trazendo para o contexto, para entender o que significa chifre. Muitas vezes a gente, na nossa nação, a gente tem o contexto errado de chifre, né? Que chifre tem a ver com coisa errada. Não, chifre tem a ver com poder. E quando a gente tem esse ser aterrorizante que Daniel mostrou, a gente tem um chifre pequeno que derruba outros 3, e ele tinha boca de homem, olhos de homem, e falava com arrogância. Vai ter algumas versões que diz que ele falava com palavras de blasfêmia. Então, esse chifre pequeno, eu posso considerar, eu acredito que ele seja realmente o anticristo. Seu governo será pequeno. A gente vai continuar lendo aqui e o anjo vai revelar para Daniel o que está acontecendo. Em versículo 9, enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou, e suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolvido em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Então a gente tem aqui, nessa visão de Daniel, ela continua, depois dele ver, então, a quarta besta criando seu chifre pequeno, e esse chifre vindo com arrogância e blasfêmia,
Daniel começa a ter a visão, então, de um trono sendo colocado. E quando ele tem essa visão do trono sendo colocado, então ele tem essa visão do trono, e aí ele fala sobre as vestes brancas de neve, o cabelo branco como a lã, e seu trono sendo envolvido de fogo. Aqui a gente tem a representação do Cristo, que a gente pode chamá-lo de ancião de dias, que a gente, isso, se eu não me engano, está em Ezequiel. E aí ele chama ele de... Então, ele está vendo aquele que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, se colocando no trono, com seu cabelo branco, com suas vestes brancas, para julgar as nações. E é bem interessante que em volta dele havia milhares e milhões de milhões. Muitas vezes a gente pode comparar, eu acredito, Éder, que esses milhares de milhares eram criaturas angelicais que serviam ao Senhor. Então, aqui eu compreendo que ele vai juntar todos os povos, né? Homens de todas as línguas para participarem do momento final da história. Na verdade, aqui a gente está vendo a formação do tribunal do trono branco que a gente vê lá em Apocalipse 19. A gente está vendo o final, aqui Daniel está vendo o final da história, sabe? O juízo do trono branco, que a gente chama, aonde todos serão julgados. Sim. Todos ressuscitarão e serão julgados. E eu estou vendo essa formação, por quê? Porque aí no final ele coloca que o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. E a gente vê isso em Apocalipse. Então, as pessoas elas serão julgadas por causa das suas obras, né? Nós, os salvos em Cristo Jesus, seremos julgados por Cristo, né? Então, pela graça, seremos salvos da ira do Senhor da segunda morte. Porque lá em Apocalipse também fala que aquele que se entregou ao Senhor e com ele foi arrebatado está livre da segunda morte. Só que aí todos serão julgados. Então, eu vejo para os santos do Senhor esse julgamento do juízo, do tribunal, onde os livros, então significa que tem mais de um livro, não é só o livro da vida, mas sim tem o livro do galardão, o livro das lágrimas, tem vários livros que a Bíblia relata, serão abertos, e a sua história será contada. E eu vejo que nós que cremos em Cristo e temos Ele como nosso advogado, nesse momento do tribunal, nós seremos ali julgados para o nosso galardão. Eu acredito que é neste momento que a sua função no reino de Deus vai ser entregue a você através das coisas que você fez na terra. Para que possamos, e já aqueles que não aceitaram a Cristo, esses serão julgados e condenados ao fogo eterno. Então, Daniel também vê o Messias sentado ao trono, junto com Deus, julgando a todos. Versículo 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirado a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens, e todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então a gente vê Daniel continua vendo o chifre pequeno blasfemando e a sua besta, e eles são mortos. Só para quando morre.
E aí a gente vê os outros animais tendo permissão para viver um pouco mais por período. E aí, se a gente considerar esses animais como os que já passaram, eles tiveram seu tempo. Só que aí Daniel tem uma visão maravilhosa da vinda do Senhor. Que ele vindo nas nuvens do céu. E ele se aproximando do trono, e a gente tem essa visão também, que a gente tem a visão de João, quando João está vendo o trono e o Senhor com o rolo na sua mão, o pergaminho da sua mão, e perguntando, e os anciões perguntando, quem poderá tomar esse pergaminho da mão do Senhor? E aí João começa a chorar porque não se acha ninguém digno para isso. E aí a gente tem aqui em Daniel falando que esse que vinha sobre as nuvens, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Então, quando a gente vê o ancião, a gente pode considerar Deus e Jesus, porque eles acabam sendo um só. E ali a gente tem, então, Jesus se aproximando e pegando, isso eu estou em Apocalipse, e pegando esse pergaminho, que nada mais é que um testamento. Porque lá em Apocalipse fala que, além dele ser selado com 7 selos, era um rolo que ele era escrito tanto por dentro como por fora. E trazendo para o contexto judaico, quando o judeu ele cria um testamento e vai entregar para o seu, né? Esse testamento ele está escrito tanto por dentro como por fora para que não haja alteração. Então, o que está dentro e está fora tem que ser a mesma coisa, além dos 7 selos. Então, quando esse rolo é entregado na mão do Cordeiro, a ele é dada toda a autoridade, glória e o reino, e todos os povos, nações e homens de toda língua o adorarão. E seu domínio é um domínio eterno, e não acabará, e seu reino jamais será destruído. Isso é maravilhoso. Só que aí Daniel, ele não entende o sonho. E aí ele pede que o anjo ajude ele. Versículo 15. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram por minha mente me aterrorizaram. Lembre-se, Daniel não tinha o livro de Apocalipse nas suas mãos. Daniel não tinha a ideia de quem era Jesus. Então ele não consegue compreender o que ele acabou de ver. Cara, que coisa aterrorizante. E num comentário que eu tenho aqui, ele dá bastante detalhe do livro de Macabeus. Macabeus, ele é um apócrifo que tem na Bíblia católica, né? Aí, Macabeus, e falava um pouco mais sobre isso, sobre essa visão. E Macabeus, ele é bem interessante porque ele conta a história do povo judeu. O judeu foi conquistado e teve um rei lá que entrou e profanou o templo. Quando a gente lê a história de Macabeus, a sua conquista, né, os judeus estão tomando de volta ao templo, a gente começa a compreender por que os judeus são como eles são. Porque eles não reconheceram Jesus como Messias. Porque a sua história fez isso acontecer. Mas vamos continuar. Versículo 16. Então me aproximei de um dos que ali estavam, e lhe perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. Então Daniel não conseguiu. E olha que interessante, Daniel, o cara que interpretava sonhos, ele tem essa visão e ele precisa se aproximar e falar, cara, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo compreender, eu preciso que o Senhor me revele essas coisas. E ele me respondeu dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão. Onde você está? Final do versículo 17. Versículo 17. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim,
para todo o sempre. Olha que maravilha. Então, Jesus receberá o reino por herança, e por sermos com ele co-herdeiros com ele, o próprio ser aqui está dizendo que também os santos do Altíssimo, que são nós, receberão com ele o reino, e para sempre reinaremos com ele. Então, versículo 19, eu quis saber o significado dos quatro animais, do quarto animal, diferente de todos os outros, mais aterrorizante, com seus dentes de ferro, garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava. Olha que interessante. Enquanto eu observava, versículo 21. Esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Apocalipse conta que será dado poder ao falso Cristo e ao falso profeta para guerrear contra os santos e vencer. E ele continua, versículo 22. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora que eles tomaram posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos. Olha que interessante. Será diferente de todos os outros reinos. E devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. 10 governos, né? Oi? Podemos dizer 10 governos, né? Então, é o que eu falo. Eu não acredito que o anticristo, quando ele surgir, vamos colocar assim, ele não reinará sozinho. Uhum. Haverá 10 governos, 10 reinos que governará toda a terra. Ou 10 generais, né? E isso é normal. Por quê? O que a gente vê hoje? Vamos colocar ali a ONU. A ONU, tecnicamente, não é um governo mundial, mas representa. E ela tem vários líderes. E a gente está vendo esse BRICS surgindo também, que seria um contraposto à ONU, surgindo também com lideranças. E eu vejo o BRICS sendo um governo global muito mais poderoso para o que a gente está vendo para os fins dos dias do que a própria ONU. Eu acredito que a ONU pode se levantar para lutar contra. Eu acredito que esse quarto reino é o da Síria. Então, mas olha só, por que eu vejo esse BRICS se levantando? Porque ali a gente tem tudo que é ruim, tudo que é socialista, e o Brasil, infelizmente, querendo entrar nessa bagunça. Mas este ano foi colocado o Irã, foi colocado a Líbia, então, tipo assim, só governos que vêm de fora, que são muçulmanos, que são totalmente a favor de guerra, de perseguição, são reinos cruéis, vamos colocar dessa forma. Porque, ó, você vê como é precisa essa profecia, né? Como eu acredito, assim, que o quarto reino seja da Síria, porque quando Alexandre morreu, o macedônio, né? Morreu o Leopardo. Aí o seu reino ficou dividido em 10 generais. Daí, aquele quarto animal tem 10 generais, e um desses generais tomou o poder matando outros 3, que é o pequeno chifre.
E esse pequeno chifre que dominou, então, o mundo, matando 3 generais do Império de Alexandre, chamava-se Antíoco. E o Epifânio era sírio, e uma das primeiras coisas que ele fez quando ele dominou o mundo foi promover campanhas militares contra o povo judeu, contra a nação de Israel. Isso nós sabemos, né, das histórias. Então, isso faz parte do contexto histórico. Sim. Mas aí, se a gente se limitar a essa visão, a gente acabou com a visão do futuro. Então, eu acredito, Éder, acredito que essa visão ela vai muito além. Porque quando a gente traz o livro de Apocalipse, é a mesma história. E a gente vai ver 10 reinos. A gente vê uma besta com 7 chifres. Então, eu acredito que isso que você me contou é uma representação do que vai acontecer. Sim. E sabe o que é interessante? Que essa quarta besta ela é tão misturada, né? Vamos dizer assim. Por que ela tem garras de bronze? Lembra que o reino de bronze da estátua de Nabucodonosor foi o reino grego, correto? Percebe que Roma, o idioma que eles adaptaram foi o grego? Uhum. Então Roma não perdeu. Por quê? Porque ela continuou com a religiosidade dos gregos. Continuou ali com a sua liturgia. Então, essa quarta besta, ela vem desde aquela época perdurando e destruindo e distorcendo todas as palavras e todas essas coisas. E quando a gente tem essa representação que o anjo está trazendo aqui, que esses 10 chifres serão 10 reis que virão deste reino, então olha só, vamos através da palavra aqui. Então esses 10 chifres virão não do reino do leopardo, e sim deste reino dessa quarta besta. E se essa quarta besta a gente pode trazer como Roma por causa dos seus dentes de ferro, misturado com a crença grega e vem pisoteando sobre todas as coisas, e que esses chifres, eles surgiram, né? Daniel fala que os chifres surgiram, não é que a besta já surgiu com 10 chifres. E ali a gente tem, então, trazendo para a nossa época, como a estátua também, com seus 10 dedos, só que aqui ele vai além, né? E depois, no versículo 24, então, os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Qual que é essa diferença, Éder, vejo? Eu vejo, eu só vou continuar aqui porque ele vai falar o período de tempo. E ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos, as leis, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Estava conversando com a Márcia sobre isso ontem. É uma visão um pouquinho assim, dispensacionalista, mas eu vejo no último período que a gente tem aqui, que seria os últimos 3 anos e meio, quando o anticristo, ele realmente, a gente pode ter certeza, esse cara é o anticristo, porque ele vai entrar no templo e profanar o templo, e o sacrifício será cessado. Isso vai estar em Daniel mais para frente. Então, a gente tem esse cara, agora a gente só vai falar sobre escatologia daqui para frente. Então, a gente tem esse cara, que é esse rei, diferente dos outros. Isso é Éder, tá? Vocês podem me contrariar, por favor. Mas eu vejo em Apocalipse, esse dia eu questionei com meu sogro, ele ficou até meio bravo comigo, mas eu gosto dessas coisas, mas tentei explicar para ele por quê. A gente tem a visão de que Satanás já está na Terra. E ele não está na Terra, ele tem acesso à Terra, assim como os anjos. Se a gente começar a olhar a Bíblia, Satanás ele está no segundo céu.
aonde estão os principados, potestades, os anjos, aonde existe a batalha espiritual. A gente vai ver mais para frente Daniel fazendo uma oração e o anjo fala que não conseguiu chegar porque ele foi impedido. E ele precisou recorrer a um arcanjo para conseguir passar. E essa batalha durou 21 dias. Então, aí quando a gente vai lá em Apocalipse, a gente vê uma batalha entre o arcanjo Miguel e um dragão, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, se eu não me engano. Agora não vou lembrar. Mas a gente vê esse dragão sendo o quê? Vencido e jogado na terra. E por que eu consigo pensar dessa forma? Porque aí os anjos declaram: o acusador não está mais entre nós. Porque a gente tem lá em Jó, Satanás já caído. Entendeu? Já sendo Satanás, né? Vamos dizer assim. E ele vai para a Assembleia de Deus. Lembra de Jó? Deus está reunido na sua Assembleia e Satanás chega lá e Deus pergunta para ele: aonde você estava? Ele: de rodear a terra. E aí ele fala: você viu meu servo Jó e tal, e dá para ele autoridade. E quando a gente vê lá em Apocalipse os anjos falando que o acusador caiu, e eles falam: ai da terra, ai dos seres humanos, porque o acusador caiu na terra. Eu vejo agora Satanás vendo que acabou o tempo. É a última jogada, é a última movimentação dele dentro do xadrez, vamos colocar assim. E essa movimentação, e ele fazendo isso, eu acredito que é o momento que ele vai assumir este reino. Ele vai derrubar ali e vai assumir esse reino, e ele vai ser de 3 anos e meio, né? Tempos e meio tempo. E esse tempo vai ser tão difícil, vai ser o momento mais difícil da tribulação. Por quê? Porque a ele vai ser dado por Deus a autoridade de oprimir, de mudar as leis, de mudar os tempos, e os santos serão entregues na mão dele por um tempo. Então, eu Éder, vejo essa última metade da história, das 70 semanas, ou da última semana de Daniel, eu vejo ali o Satanás com todo o seu poder sobre a terra, e ali é onde eu vejo que começará a marca da besta acontecer, porque é onde a perseguição será maior, aonde a gente vai voltar ao templo de o rei Nero, que fazia coisas terríveis, que foi na época que Pedro e João morreu, ou Paulo morreu, e decapitava os cristãos, que chegou, a gente estava estudando ontem, chegou a um ponto de Nero, de sua loucura, que não tinha mais madeira para crucificar os cristãos. E ele começou a amarrar os cristãos em paus simples e jogar piche na cabeça deles e acender como um fósforo. Então a cabeça dos cristãos serviam para iluminar a cidade. Olha a loucura que Nero chegou. E os últimos dias, a grande tribulação, o momento de maior perseguição dos santos, acontecerá a mesma coisa. E, cara, é maravilhoso. Eu estava lendo Apocalipse com a Isabelle, e a gente está lendo uma parte que fala assim, quando o Senhor abre o 5º selo, João tem a visão dos santos debaixo do trono, clamando por justiça e por vingança, porque o sangue deles tinha sido derramado por Cristo. E aí eu falei, achei bem interessante, eu falei para ela assim: quem são esses? São aqueles que morreram em Cristo ou morreram por Cristo? Eu, Éder, acredito que são aqueles que morreram por Cristo. Aqueles que tiveram, qual que é a palavra para ficar bem e não ficar ofensivo, mas aqueles que tiveram... Quando você é honrado, qual que é a palavra que usa? Quando você vai chegar em um lugar de destaque, mas aqueles que tiveram
como os discípulos tiveram a honra de morrer pelo nome de Cristo. E tem aqueles que morrem em Cristo. Não estou falando que eles são errados, mas morreram uma morte comum em Cristo. Por que eu falo que é os que morreram por Cristo que estão clamando? Porque eu volto lá no Gênesis e a gente vê Deus falando com Caim: Caim, cadê seu irmão? Aí Caim fala: acaso sou eu cuidador do meu irmão? Aí Deus fala assim: é que o sangue dele clama por justiça. Então, aqueles que morreram por Cristo, seu sangue clama por justiça, por vingança. Isso está tudo lá em Apocalipse 6, tá? Na abertura do 5º selo. E aí, o que o Senhor faz? O Senhor fala assim: olha, fala para esses que já morreram por Cristo. E a gente sabe que são muitos e que até hoje continuam morrendo. Esperem mais um pouco. Deu vestes brancas a eles e falou: espere mais um pouco, porque é necessário que aqueles que morrerão na tribulação venham. E aí sim virá a vingança. E aí acontece a abertura do 6º selo, que aí acontece terremoto, destruição e a vinda do Messias. Então, Daniel está vendo, e a gente está vendo que esse último chifre, que é o chifre que vem com blasfêmia contra o Senhor, ele vai mudar tempos e as leis. O que acontece quando muda as leis? A gente está começando a experimentar isso. Aquele que é cristão e tem a base das leis do Senhor no seu coração, quando essas leis mudam, o que a gente faz? Cara, se você é um cristão verdadeiro, você vai se opor a isso. Se você é um cristão Nutella, você vai se esconder e ficar quietinho. Agora, se você é um cristão verdadeiro e acredita no Deus vivo, que a gente está entrando no momento de batalha, você tem que se opor a isso. E quando você se opõe ao sistema, o sistema se opõe a você. E vai começar o quê? A haver perseguições. A gente vê lá em Mateus 24, 9 e 10. A gente vê Jesus falando para ele: ó, vocês serão perseguidos. E aí, pior ainda, quando em Lucas fala, tem o mesmo texto, se não me engano, Lucas 21 ou 22, mas ele fala assim: pior de tudo, que os que estão na sua casa são os que vão te perseguir. São os que vão te entregar. Então, cara, vai ser dias difíceis para aqueles que ainda estão vivos. Mas esses que são mortos pelo sangue do Cordeiro têm um lugar especial no reino de Deus. Para a gente continuar, para finalizar. Peraí. Veja aqui. Qual o propósito de Deus ter revelado tudo isso a Daniel? Mas qual é o propósito de Deus revelar Apocalipse inteiro na Bíblia e a gente não perceber? O que Deus estava dizendo a Daniel, né? Você está preso aí na Babilônia, o povo está aí cativo, mas não pense que vocês vão ser libertos agora, porque depois do reino da Babilônia, vai chegar o urso com 3 costelas na boca, os medos persas vão dominar a Babilônia, vocês vão continuar cativos, mas isso ainda não é o fim, porque vai ficar pior, porque vai chegar um monstro pior de todos os antigos que vai dominar toda essa região. Estou mostrando isso a você, Daniel, para que você tenha ânimo. Então, né? Como ele diz em Efésios, todo o poder foi me dado. E conclui, né, com a vinda de Cristo. Ter ânimo, porque às vezes eu lia, eu tinha medo, falando, nossa, mas muito complexo. Pode falar, Neide. Não, pode terminar, que senão não vai dar tempo nem de finalizar um hoje. Depois eu falo, se possível. Sobre isso, Beth, eu vejo, para a gente concluir, o problema das igrejas de não estudar escatologia. O que Deus está fazendo com Daniel? E que ele vai fazer com os outros profetas? Porque se você continuar estudando a Bíblia, você vai ver que Deus está anunciando a sua volta desde Gênesis. Só que a gente não foca nisso. A gente tem hoje essa igreja da hipergraça que só fala sobre amor. E aí essas coisas terríveis da Bíblia, a gente arranca essa página fora e larga a mão disso. Mas o que acontece?
Isso é o preço do pecado. Isso é o preço da maldade. Isso é o preço do que o pecado cobra. E por que está aqui em Daniel, por que está em Ezequiel, por que está em Mateus, por que está em Pedro, Tessalonicenses, por que está em Isaías, por que está em Apocalipse? Cara, se a Bíblia tem 27% da Bíblia que fala sobre escatologia, e a gente não sabe. Porque se não fosse para a gente conhecer o fim e como ele será, porque Deus permitiria que fosse escrito? Então precisamos pensar nisso. Precisamos aprender que quando Paulo pregava, ele pregava sobre a vinda de Cristo e de que não seria fácil. Ele fala para Timóteo, vai haver perseguição, vai haver apostasia da igreja, vai haver pessoas querendo matar os cristãos, os santos, mas você esteja firme no Senhor. Não é para aterrorizar, Daniel, né? Não, para você estar preparado. Está preparado. Você pode se aterrorizar com isso se você tem Cristo no seu coração. Esse é o problema das pessoas que têm medo de ler Apocalipse, porque parece que elas não conhecem a Jesus. Ele está te alertando que não será fácil. Mas, cara, com Jesus, vamos para a batalha. Entende? A igreja que te conta que aceitar a Cristo vai ser o momento mais fácil da sua vida, não vai, porque Jesus falou que não seria. Só que a gente tem essa hipergraça, essa doutrina da prosperidade tão incutida dentro de nós, infelizmente, que a gente fica apavorado quando as coisas que não vão de acordo com o que a gente quer. 26. Mas o tribunal o julgará. Julgará quem? Essa besta, esse chifre. E seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Entende por que eu vejo ele como o próprio Satanás? Como o próprio diabo, a última besta de todas. Então, a soberania e o poder... isso aqui é maravilhoso. Então, a soberania, o poder, a grandeza dos reis que há debaixo de todo o céu será entregue nas mãos dos santos. O povo do Altíssimo, o reino lhe será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhes obedecerão. Espera aí. Então, no reino do Senhor Jesus haverá governantes. Haverá outros reis, outros senhores, lógico, debaixo de toda a autoridade de Jesus. E eles adorarão. Então, o reino será entregue ao povo do Altíssimo. Versículo 28, este é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e o meu rosto empalideceu. Mas guardei essas coisas comigo. Você imagina, se Daniel ficou assustado, a gente também tem que ficar. Só que Daniel não tinha a certeza do Cristo ainda. Eu vejo aqui que a reação de Daniel é totalmente compreensível, porque ambos cobrem o período dos tempos dos gentios, né? Sim. Ambos os sonhos indicam que Israel e sua terra serão governados por 4 impérios mundiais suscetíveis. Em períodos difíceis, né? Sim. E a gente tem, provavelmente Daniel era um grande conhecedor de Ezequiel e tal, né? E a gente tem ali Ezequiel falando que o povo judeu seria espalhado para todas as nações. E a gente não pode falar que esse momento aconteceu aqui, porque aqui, na verdade, eles foram para a Babilônia. Eu acredito que o momento que o povo é espalhado para todas as nações é nos anos 70, quando há uma grande perseguição e os judeus perdem Israel, perdem Jerusalém. Mas é legal o 26 e 27, quando ele fala, né? Esses que estão perseguindo vocês, eu vou cuidar, eu vou julgar, eu vou vingar. E quando vier o Filho do Homem, vocês todos, o meu povo, serão juntados e participarão de uma nova história. Julgarão o ímpio e vocês serão recompensados. Muito bom. Pode falar, Neide.
Não, é que assim, é muito complexo tudo isso, né? Como o senhor fala mesmo, estudar escatologia e tal, é interessante. Mas se a gente parar para analisar, tudo isso é uma teoria, até mesmo no estudo da escatologia. Porque quando a gente, como o senhor sempre fala, Éder, na minha percepção. Então, eu vou falar Neide na minha percepção, tá? Por que eu vejo que tudo também é uma teoria? Por quê? Daniel, ele teve uma visão, não é isso? Uma visão que não foi dada por homem, nem por estudo, nem livro, vamos dizer assim. Hoje temos a Bíblia, ok. Mas a visão que foi dada para ele foi dada no Espírito, e a revelação também no Espírito, não é isso? Hoje, a gente consegue ver muitas coisas acontecendo e tal, se cumprindo a palavra e tal, mas, igual a gente acabou de ler aqui, tem algumas referências aqui na minha Bíblia, e eu gosto de ler, não sei que o senhor está explicando, tal, bacana, mas a gente também vai buscando o nosso conhecimento, né? Vai buscando ter o entendimento que o Espírito nos revela. E algumas revelações que tem aqui mesmo, até acerca desse versículo 7, né? Que falou aí e tal, a Beth ainda falou que se referia ao Império Romano e tal, né? Só que se a gente for parar para analisar aqui, toda essa visão de Daniel, o senhor descreveu como a visão lá de Nabucodonosor, é isso? Que ele teve lá? Que cada um perna de bronze, né? Foi detalhado Era lá que Daniel estava vivendo, né? Isso, foi detalhado. O sonho dele com essa visão agora de Daniel. Aqui eu tenho uma referência do 7 que vai falar mais ou menos o que o Beth falou, né? Que fala, o animal terrível e espantoso. E sobrenome forte simboliza o Império Romano, né? Romano, esse reino dominou o mundo antigo, derrotando nações, uma após outras, e de forma implacável, impiedosa, tornando seu domínio maior que de todos os outros 3 impérios antes dele. Não é isso? Só que quando a gente lê o 7, o que ele fala? Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que aqui o quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés. O que sobrepojava, ou seja, o que sobrava o pé dele ainda pisava, destruiu tudo. Não é isso? A referência que faz desse 7º animal é que ele não deixou nada de pé. Destruiu realmente tudo, né? E ele vai acabando com os grandes generais, né? Isso, aí vai falar assim, ó. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Ele ainda faz esse exemplo que tinha 10 chifres. Aí a gente vai. Aí depois começa a dar para ele a visão do que foi o sonho dele, né? Só que quando chega no 27, 28, né? Que o senhor acabou de ler, que ele fala: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados aos povos santos. Do Altíssimo, o seu reino será o reino eterno, e todos os seus ministros servirão e lhe obedecerão. No 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. E mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração, né? Ou seja, eu fiquei triste, eu fiquei perturbado, mas eu não contei para ninguém. Exemplo, né? Mas aqui a gente está vendo descrito. E aí aqui eu tenho uma explicação que eu achei muito interessante, que eu voltei lá no capítulo 2 de Daniel, que aí entra uma dúvida terrível. Assim como Daniel terminou aqui a leitura, essa visão, eu termino também. Porque ele vai falar assim, ó, que aí fala, né? A guerra dos santos se refere ao povo de Deus que está no mundo durante a grande tribulação. Aí ele dá referência de Apocalipse também, Apocalipse 7, 13, 14. Trata-se de dos judeus e dos gentios que creram em Jesus depois da partida da igreja, né? O anticristo governará e prevalecerá contra os santos temporariamente, causando grande opressão. No versículo 25, aí ele dá um exemplo do versículo, especialmente em Israel. Mas quando o Filho do Homem se manifestar em sua segunda vinda, lhe fará justiça. E os que mantiverem fiéis possuirão o reino de Deus, ou seja, a salvação eterna. Ok. Aí ele vai dar exemplo dos últimos versículos, né? Que aí fala de um tempo,
Um tempo, metade do tempo, que o senhor acabou de falar. Faz-se referência ao período de 3 anos e meio, correspondente à metade do tempo de 7 anos, sobre o domínio do anticristo. Ele será destruído pela grande pedra, né? Que representa o Senhor Jesus. Aí ele dá um exemplo lá no 2:35, né? Que foi onde fala dessa grande pedra. E assim a justiça de Deus se estabelecerá em toda a terra. Aí eu voltei no 2:35, que foi a visão do Nabucodonosor, que fala assim, ó, Foi legal então... você fazer isso, Neide, porque o capítulo 7 ele é visto como um paralelo do capítulo 2. Que Isso. É quando o rei Nabucodonosor tem uma visão da grande estátua, né? Exatamente. Mas aqui, o que ele fala da grande estátua? Então foi juntamente esmiuçado. Olha só, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e os que se fizerem com a pregana das eiras do estilo. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Então, por que eu falei que me vem essa dúvida? Ok, aqui a gente viu a estátua que representava, vamos dizer assim, grande poder, né? Ferro, prata, ouro, deu todos os exemplos. Aqui na mesma visão de Daniel, o bicho terrível que destruiu tudo, mas você viu como é simples? Uma única pedra destruiu toda essa potência. Aí, por que eu falo assim? Eu fico com essa visão minha e eu creio que eu ainda vou me corromper durante o dia, buscar esse entendimento. Por quê? O que eu vejo aqui? Isso aqui, por mais que o senhor diga assim, não, na escatologia vai acontecer, eu não consigo, Neide, agora eu falo de mim, ter essa visão novamente desse bicho vindo. Como que eu falo assim? Não esse bicho propriamente representado aqui, mas sim o anticristo, que já vai ser de uma outra forma e de uma outra roupagem, mais humana, mais conivente com os nossos tempos atuais. Eu penso assim. Sim, Neide, eu também vejo dessa forma. Eu vejo como Entendeu? ele como vindo nações, né? Exatamente. Ele esclarece como bicho para realmente abrir os olhos, né? Eu vejo dessa forma. Então, assim, já de uma visão diferenciada, no meu modo de entender isso aqui, e não mais nessa visão figurativa que foi na época de Daniel. Porque passou-se um tempo, 2 tempos, e realmente hoje o diabo, a gente vê que o diabo, o anticristo, Satanás, seja lá como for, trabalha de uma forma diferenciada hoje. Então eu vejo assim, haverá toda essa questão, vai haver, mas vai ser usado, como que eu posso dizer, meios diferentes para que haja essa manifestação. Está corretíssima na sua colocação mesmo, né? Os tempos são diferentes, né? É a evolução do mundo, né? Vai ter um bicho, vai ser um homem com máquina, alguma coisa. Mas eu ainda não compreendi. Vocês estão. O que você quis dizer é que você não acredita que essa besta vai surgir dessa forma, é isso? Exato. Eu tô vendo dessa forma que a mas isso é só uma representação. Não, eu sei, mas é isso que eu estou falando. E até a atuação será de uma forma diferenciada, porque toda essa visão que foi dada aqui, a gente vê bem claro que já foi exterminada. Sim, porque então, como que será a atuação hoje do anticristo? Essa referência só está dizendo da força, né? Exatamente. Uma representação, assim como a Babilônia foi representada por um leão, porque o leão tem toda a autoridade e poder, mas eram homens, a gente pode compreender que esta besta, assim como o dragão no final, a gente não vai ver um Tiamat na terra assumindo as coisas. Homem com esse nível de poder. Eu acredito nisso também. Então, só que precisamos, no fim de tudo isso, e a gente vai continuar lendo, isso vai piorar, tá? Porque agora, daqui para frente, só piora. Não estou falando do livro de Daniel, tá? Então, o que eu vejo em tudo isso? Por que Daniel tendo essa visão? Nós precisamos estar pronto para o fim, acabou. Sim. E estar pronto para o fim hoje, na nossa época, é ter a certeza de em nossa vida. Agora, se esses santos, aí eu vou trazer para cá,
se esses santos que a gente está lendo aqui são, como a Beth falou, ou como a Neide falou, os que se converteram depois do arrebatamento, ou são aqueles que estão até hoje, porque eu acredito no arrebatamento depois, não importa. O que importa é, precisamos estar preparados. Exatamente. E eu também tenho essa visão assim, porque posso ser até que eu esteja errada, mas até o momento eu tenho essa visão. A questão do como é que eu posso usar a palavra, Jesus? Usa a palavra. Vamos na salvação, né? Uhum. Porque até a questão, vai vir os santos e tal, mas eu vejo assim, é algo muito particular, individual isso. Eu não consigo ver num termo coletivo. O que essa questão mesmo da salvação, essa questão da busca, da entrega, de tudo isso. Uhum. Porque eu vejo que para cada um, Deus faz de uma forma diferente. Deus, por mais que a gente veja aqui, mas é particular, é individual. Sim. Sim. A salvação, o movimento, era todo individual. Mas as bênçãos, só que também é coletiva. É complicado, na verdade, né? Mas... Peraí, que eu não sei o que a Neide quer falar. É que a salvação, ela é individual. Que Deus revela para cada um individualmente, mais ou menos isso? Sim. Eu acho que vai se resumir mais preciso, Beth, um exemplo. Todo o conhecimento que eu tenho aqui da palavra, todo o conhecimento que eu tenha da escatologia, todo o conhecimento que eu tenha do estudo bíblico, todo o conhecimento, isso de nada vai me valer para a salvação se eu não tiver o Espírito para me dar o discernimento. Sim. Vamos dizer assim, para me dar o posicionamento nos tempos atuais. Eu vou usar a palavra mais correta. Só ler e não buscar, né? Não, porque naquele dia ele dirá, apartai-vos de mim que não vos conheço. Mas eu profetizei, eu fazia, né? Não vos conheço. E aí? Exatamente. E é isso que eu vejo assim, entendeu? Eu quero ter mais intimidade com o Pai, mais comunhão com Ele, para que eu possa ter, no fim dos tempos, esse espírito de discernimento, de conhecimento e de entendimento. Na porque verdade, esse individualismo. Esse estudo da gente esmiuçar 10 chifres, 10 generais, assim, só para a gente compreender, não porque, né, a gente... Exatamente. Tá falando que só para compreensão, só para abrir a mente. Aí eu vejo o perigo. Não trazendo nada, mas a Bíblia não existe esse negócio de para compreensão. Não, a gente precisa entender que isso é vida. Porque se a escatologia, se os fins dos dias, se essas coisas não fossem para acontecer, não tem por que escrever. Aí eu preciso ser um pouquinho mais... eu estou querendo dizer assim, que não vai vir os animais daquela forma. Não, aí é analogia. Sim, aí é analogia. Igual a gente não vai ver um cavalo branco com um cara sentado. Sim, então essa foi a forma da minha expressão. Sim, é uma analogia, mas a gente tem que conhecer para que quando essas coisas começarem a acontecer, como a Neide falou, no Espírito nos ser revelado. Sim. Mas Jesus nos fala lá em João 25 que não vai ser nos revelado aquilo que a gente não sabe. Uhum. Então, se você não sabe os sinais, não conhece sobre a volta do Jesus, se você não entende todas essas coisas, quando esses sinais começarem a acontecer, o Espírito vai te revelar o quê? Ô, Suéder, mas o senhor não há de convir que até a questão da escatologia, da teologia, tudo não é uma doutrina e uma teoria? Várias, não é uma só, não. Não, é o que eu estou dando exemplo. Então, como garantir que tudo isso é necessário também? Eu acho que o senhor vai conseguir entender minha linha de raciocínio. Porque eu vejo que tudo isso é coisa... vou usar homem para uma interpretação de uma palavra do Espírito. Então, tudo isso acaba sendo também uma doutrina, acaba sendo também uma teoria do homem. Peraí, Neide, aí você já foi forte demais. Eu entendi o que você quer colocar, que aí a gente entra no IC, né? Exatamente! Mas o IC tem um problema. Porque, e se for? E se não for?
O senhor entendeu? Por isso que eu falo, aí o Espírito revela a cada um que precisa ser revelado, como revelou a Daniel. Mas você acredita que o Espírito tem revelado a muitos que a gente está chegando perto desses dias? Com certeza. Eu acredito. Eu acredito que o Espírito tem revelado a muitos. E muitos têm se posicionado como é preciso. É igual a gente brinca, né? A gente discute algumas vezes aqui, mas essa discussão é secundária. Por exemplo, se a gente vai ser arrebatado antes ou depois. O importante é, quando formos, como vamos estar? Exatamente. Você entende? O principal de tudo é Cristo. Exatamente. Então, se a gente vai ser arrebatado quando o anticristo assumir, ou se a gente vai ser arrebatado no meio da tribulação, que também tem essa teoria, ou se a gente vai ser arrebatado no final dela, quando Jesus romper o céu, o importante é como estaremos. Nós somos soldados, não daqueles que pegam arma, mas em armas espirituais. Concordam comigo? Então somos soldados para lutar uma batalha espiritual, que precisamos estar preparados o tempo todo, todos os dias. Porque, ela é o tempo todo, todos os dias. Eu vejo aqui o quarto animal, que é a Roma pagã, com um chifre pequeno, a Roma papal. Não, mas aí a gente precisa o quê? Estar pronto. Para se essas coisas virem a acontecer na nossa geração ou não, se a gente começar a ver essas coisas ou não, se a gente for arrebatado antes ou depois ou não, a gente precisa ser como um soldado no quartel. Isso. E aí que entra o nosso papel como santo. Preparar essas pessoas. Sim. Usar aquilo que Deus tem nos dado como instrumento para preparar esse exército de posicionamento. Isso. Porque o soldado, ele não quer guerra, mas ele está pronto se ela vier. Ele está... Exatamente. Você entendeu? Então nós somos o quê? Se a gente parar para pensar, nós somos o exército de Cristo aqui na Terra. Deus nos deu o privilégio, olha isso, ele não precisava, mas ele nos deu o privilégio de estarmos com ele nesta batalha. E o que acontece? Muitos, por não desejar conhecer a palavra e nem estudar, são soldados rasos, que na hora da guerra são os primeiros a morrer. Sim. Ou os primeiros a fugir também, né? Eu gosto muito do Paulo Júnior, que é um pastor, e ele deu uma palavra bem interessante assim: nós estamos tão despreparados espiritualmente que se uma pessoa cair endemoniada na sua frente, o melhor que você tem a fazer é sair correndo. Sai correndo, assustado, com medo. Mas aí eu já falo o seguinte: mesmo que caia endemoniado e você não tenha, vamos dizer assim, a coragem, né? Mas você usa o nome do Santo dos Santos, que a esse nome foi dada autoridade. Não, mas essa pessoa você sabe que tem aqueles que nem assim resolvem. Ela só pensa em correr. Não, mas tem aqueles que nem assim resolvem, né? Porque Sim, o próprio assim, Jesus fala, tem... porque o inimigo aponta e acusa. E aí? Não, é que o próprio Jesus fala que tem castas de demônios que só com jejum e oração. Então, se você realmente não estiver cheio do Espírito e preparado, velho, a melhor coisa que você faz é sair correndo. Senão você vai fazer igual aqueles 3 caras lá que tomaram a surra do demônio e saíram até pelado. Mas como que é? Então precisamos o quê? Estar sempre em oração, em jejum e em busca para estar cheio do Espírito. E é o que a Neide está falando e eu estou entendendo, que o Espírito nos revela. E eu acredito nisso pessoalmente, que é individual. Por quê? Porque é a sua maturidade em ler a Bíblia. Vou dar um exemplo, tá? Não estou ofendendo. Entenda dessa forma, por favor. Mas eu li todos os livros do Tim LaHaye. Não sei se vocês conhecem. Os livros do Deixados para Trás. Maravilhoso. É Rei que fala? Sei lá. É maravilhoso. E eu acreditei nisso por muito tempo. Até que eu resolvi estudar a Bíblia. E aí, quando eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ouvir dos dois lados, tá? Quando eu estudo, eu não gosto muito de ficar preso num lado só. Eu quero conhecer todo lado.
E eu comecei a entender outras coisas que tá no meu espírito, que se eu começar a falar aqui, a maioria de vocês não vai concordar. Por quê? Porque é a maturidade espiritual de cada um. E é o momento de cada um. E se você tá certo ou errado, Deus sabe, cara. E não cabe a mim. Aí por que eu falo assim, eu, Éder, sem ofender? Porque eu vejo, cara, na internet, por exemplo, esses dias estava tendo um debate entre calvinista e arminiano falando sobre salvação, que, cara, isso para mim mais degrine o evangelho do que faz ele prosperar. O importante é, precisamos ser salvos em Cristo Jesus e viver até o final com ele. Agora, se fomos escolhidos, se não fomos escolhidos, se fomos predestinados ou não, deixa que Deus resolva isso lá no final. Façamos a nossa parte como Jesus mandou, leve o evangelho do reino a todas as nações. E deixe que o Espírito Santo faça a parte dele. Então, a discussão escatológica, a gente vai longe nisso. Por quê? Porque tem muitas teorias, tem muitas coisas, mas o que a gente vê sobre tudo isso e o que a Neide está falando? Precisamos estar preparados e que o Espírito nos revele o que é ou o que não é. E para isso precisamos jejuar e orar todo o tempo, que nem Daniel, 3 vezes ao dia. Mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar. E tanto em Daniel, a gente vai continuar vendo, tanto em Apocalipse como em Mateus, Jesus deixa bem claro, antes da sua volta será dias de tribulação. E a gente já está começando a viver mais intensamente isso. Então precisamos o quê? Eu acredito que aqui a gente tem um grupo bem maduro que precisa entender o quê? Precisamos estar preparado. Se é uma analogia ou se não é, eu compreendo, e precisamos estar preparados. Quem é o chifre pequeno ou quem não é, se é papa, se é um governante, se são vários reinos, a gente vai... Eu acredito que a gente está vivendo isso em 3D, tá ligado? A gente está vivendo, então a gente vai ver. Então a gente precisa estar preparado e firmados no Espírito para que ele nos revele quando essas coisas começarem a acontecer. Entende? Então, eu vejo dessa forma. Espero que a gente ficou... Aqueles... como que fala na política? Quando um fala, o outro fala e tem a tréplica. Réplica e téplica. Tem a réplica e tem a téplica. Mas, no fim de tudo, eu creio que a gente precisa estar firmado no Senhor e ligados no Espírito para que Ele nos revele sempre. E que se Ele nos escolheu para sermos os atalaias dele, se Ele nos escolheu para ser o amigo do noivo, quando eu falo isso, é aquele cara que está gritando para as noivas, para as damas de honra que estão dormindo, acorda, pois o noivo está vindo. Que Ele nos revele, que Ele nos dê autoridade, que Ele nos dê sabedoria, discernimento de espírito, para cada vez mais compreender a palavra e entender que esses tipos de discussão e discórdia são saudáveis, porque é um aprendendo com o outro. Mas no final de tudo, o que a gente precisa entender? Que é o que está no final. Jesus vai voltar e reinar eternamente. Ponto. Fechou, gente? Mais alguma adendo? Ô, Neide, precisamos marcar um churrasco, hein? Tá de rosca esse negócio. Tô dentro, hein? Vamos marcar assim, ó. Dia 18 eu opero. Aí tem que ser depois. Ou depois. Ou antes ou depois, verdade. Semana que vem tem um feriadão, né? E você conseguiu já o sangue? Como que tá? Ainda não, preciso de 2 doadores. Se tiver alguém aí disposto a perder um sanguinho para deixar lá para alguém quando precisar. Menina, eu esqueci, foi bom você falar. Eu vou ver se eu consegui hoje. Aí eu vou mandar o nome lá, o nome é bonitinho, é Gricineide Maia Araújo. Eu vou mandar lá no grupo. Aí se tiver, eu tinha conseguido uma pessoa, mas ele não vai poder doar, porque ele está fazendo um tratamento. Ele é doador, mas não pode. E o outro também, então todo tratamento para emagrecer, porque passaram na polícia, né? Aí toma os medicamentos, não pode. Sim. Mas se tiver... Fechou então, gente. Vamos estar orando então para a gente encerrar. Quem puder, já fala com a Neide,
para ir lá fazer a doação. E aí a gente vai questionando. Até o dia. Não esquece de mandar o nome. Até o dia 15 a gente consegue esse sangue. Bora lá. Ó o Vanderlei, o cara jovem igual o Vanderlei, rapaz. Não tem medo de agulha, não. Vamos lá. Diego, você ora pra gente? Finalizar, por favor. Sim. Oremos, então. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tocou em nossos corações para que nós pudéssemos, ó Pai, estar neste momento estudando a Tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Seu Santo Espírito, ó Pai, seja derramado sobre nós, dando-nos o discernimento, ó Pai, daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que a cada um o Senhor revela conforme a Tua vontade, ó Pai. E pedimos que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai. Para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja louvado, ó Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, ó Pai. Continue, ó Pai, nos fortalecendo nesse estudo, ó Pai, para que possamos aprender cada vez mais sobre Ti, ó Pai, e principalmente sobre o Teu reino, Pai. Queremos estar contigo, ó Pai, para todo sempre, ó Pai, na eternidade, contigo no Teu reino, Pai. Esse é o nosso desejo, ó Pai, e é por isso que nós sempre buscamos o Senhor, ó Pai. Dê toda a sabedoria, ó Pai, para continuar nos caminhos do Senhor e mais, ó Pai, cumprir a missão que o Senhor nos deixou, que é de levar a Tua palavra, o Teu nome, ó Pai, aos que ainda não conhecem. Sê conosco, fortalece-nos, ó Pai, sê com as nossas famílias também. Esteja, ó Pai, com aqueles que estão passando por alguma dificuldade de saúde, dificuldade financeira, ou dificuldade familiar, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um, ó Pai. O Senhor sabe o que vai no coração de cada um. Abençoe-nos, ó Pai, neste dia, sê conosco, esteja à frente, ó Pai, nos incomodando a cada momento em que tivermos que tomar decisão, que a decisão venha do Seu Santo Espírito, ó Pai. Sê conosco. Oramos agradecidos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza o nosso estudo do 7º capítulo de Daniel. Agora a gente está entrando na parte de Apocalipse, apocalíptica, escatológica do livro de Daniel, seus sonhos e suas visões sobre o reino vindouro. Mas como na nossa discussão precisamos ter a certeza de que Jesus vai voltar, quer você acredite, quer não. E antes da sua volta ele deixa bem claro que haverá tribulação, haverá perseguição, haverá grandes coisas. Então precisamos, em espírito, estar firmado no Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha cada dia mais sede da palavra do Senhor.